Bem-vindos aqui ao canal para mais essa live de domingo. Antes de entrar no tema que me traz aqui hoje, eu gostaria de dar aqueles avisos habituais, de pedir às pessoas que ainda não são inscritas no canal, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e mesmo aqueles que já são inscritos, façam um pequeno esforço de ver se sua inscrição ainda se mantém, pois às vezes o próprio YouTube cancela as inscrições. Gostaria também de pedir que, se possível, difundam essa live entre seus amigos, conhecidos, familiares, seja em grupos do WhatsApp, seja em grupos de Telegram, seja nas redes sociais, para dar um alcance maior ao trabalho que aqui é feito. E todos aqueles que quiserem contribuir de alguma forma com o trabalho que aqui se realiza, eu deixei aí embaixo, nessa faixa amarela, além do meu nome, está o Pix, para aqueles que tenham desejo de fazer alguma contribuição. Bem, o tema que me traz aqui hoje ainda é a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus no presépio. A bem dizer, à Sagrada Família, mas mais especificamente ao Menino Jesus. Essa data é uma data muito importante, uma data simbólica que transcorreu nesta semana. E eu, como é habitual aqui nas conversas que fazemos aqui, sobretudo aos domingos, eu gostaria de fazer uma relação bem forte até com os acontecimentos atuais, pois a visita dos Reis Magos ao presépio, ela é revestida de muitos aspectos. Não vou tratar deles todos aqui, porque esta live é uma live breve, mas eu vou falar do simbolismo, da representação que havia na visita desses três Reis Magos. Eles trouxeram presentes como ouro, incenso e mirra. Nós poderíamos falar também desses presentes, por exemplo, o ouro, simbolizando a própria realeza, a própria riqueza e a realeza de nosso Jesus Cristo enquanto rei efetivamente. O incenso, falando do lado divino de nosso Jesus Cristo, do louvor ao seu lado, não só ao homem, mas ao homem-Deus, não é? Portanto, a adoração que é devida a nosso Jesus Cristo, e a mirra, que falava do próprio sacrifício que Nosso Senhor viria fazer pelos homens. Mas há, portanto, uma convergência para o menino Jesus. Esses homens vêm de longe, como diz a Escritura. Eles vêm guiados por uma estrela e eles vêm de longe encontrar o Salvador. No centro e no pináculo da história está aquele menino, naquela gruta. Está também sua mãe, sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que o trouxe à Terra, que o gerou. Então, e naquela gruta está, naquele momento, como também estivera a acontecer com os pastores convocados pelos anjos, naquele momento, mas agora nós estamos falando especificamente dos Reis Magos, que representavam outros povos da gentilidade, nós estamos falando de uma espécie de começo da cristandade, uma espécie de simbolismo da representação de todos os povos que viriam adorar Nosso Senhor. Eu já vou, mais para frente nessa live, falar desse aspecto. Estou só fazendo aqui um resumo para mostrar o que significa esse ato. É um ato simbólico, é um ato concreto, aconteceu, e nós estamos vivendo, agora eu passo para mais de 2000 anos depois, nós estamos vivendo exatamente o contrário. Por contraste, nós estamos vivendo uma revolução que pretende alterar os comportamentos humanos, que pretende reescrever tudo. E eu remeto-me aqui a um artigo que saiu há dias atrás
numa revista de informática, vejam bem, uma revista de informática que a pessoa diria, uma revista dedicada a programas de computadores, a programas de celulares, enfim, ao mundo da informática. Entretanto, essa revista falava da verdadeira revolução tecnológica e da revolução digital. E eu coletei alguns trechos que me chamaram mais atenção, muito curtos assim, em que no texto da revista diz o seguinte: a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Portanto, não é apenas o adotar novas ferramentas, mas sim quando ela adota novos comportamentos. Ora, nós estamos vendo que a revolução digital pretende exatamente isso, combinada com toda a transformação que toda esta questão sanitária está trazendo de transformação dos costumes humanos, para não dizer com toda a questão ecológica e outras revoluções paralelas que convergem todas para um mesmo ponto. Diz ainda a revista que não existe mais fronteira entre o digital e o real. Isso também é algo perigoso, né? Porque a realidade, a verdade que está na realidade, passa a ser substituída por algo que é imaginário. O online e o offline não se distinguem mais. São uma coisa só. E a revista diz algo extraordinariamente grave. É preciso possuir uma alma digital. Veja, não é preciso possuir uma alma cristã. É preciso possuir uma alma digital. Estes são aqueles que falam de que não se deve falar de religião, que não se deve falar de filosofia, que não, temos que ser pragmáticos. O pragmatismo deles é dizer que nós temos que ter uma alma digital. E que isso faz parte do fluxo contínuo da evolução. Portanto, não há uma marcha da história desde o início da criação até o ápice da história, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos, como está dito no Credo, mas é uma marcha da evolução. E é uma nova fase do mundo. Diz ainda a própria revista. Portanto, nós estamos entrando pela era digital numa nova fase do mundo. E qual é essa nova fase do mundo? Nela é preciso questionar velhas certezas, sistemas inteiros de pensamento, colocá-los do avesso e esquecer tudo o que sabemos. Então, remeto-me outra vez aos Reis Magos. Os Reis Magos vieram simbolicamente representar todos os povos que vinham prestar a sua homenagem, a sua adoração, por isso chama adoração dos Reis Magos, a sua adoração ao menino Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha nascido na gruta de Belém. Agora nós temos o afastamento dos Reis Magos e a era digital. Um novo mundo, a negação de tudo, uma alma digital. Acham que eu estou exagerando? Vi há pouco uma notícia de que na cidade de Nápoles, li num jornal português, a cidade de Nápoles, os Reis Magos foram dotados, na representação deles, de passaportes digitais sanitários. Para quê? Passaportes com QR Code, eles passam a ser, então, cidadãos do mundo sanitário. E eles não vão mais adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles vão representar um mundo digital. O mundo daqueles que são permitidos no mundo digital. Então, o importante deles não é seguir a estrela, como os autênticos Reis Magos, mas é ter um passaporte digital.
no fundo, e foi por isso que eu dei esse título a essa live, os reis magos, os autênticos reis magos, esperaram e seguiram a estrela. Como o seu povo esperava essa vinda dessa estrela, indicando a vinda do Messias. Os homens atuais querem apagar essa estrela do firmamento e querem dotar os reis magos de passaportes sanitários digitais. Eu faço esse contraste aqui para nós percebermos bem esse profundo, o profundo momento que nós estamos vivendo, porque nós não podemos pura e simplesmente olhar e festejar a adoração dos reis magos sem levar em consideração aquilo que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo em concreto é que houve gente que, interpretando esse novo mundo, dotou os reis magos de passaportes digitais, como se eles não levassem mais, não fossem representantes de povos que iam adorar nosso Jesus Cristo, mas eles fossem representantes de um mundo novo. Bom, eu leio agora alguns trechos de uma meditação que o Dr. Plínio Correia de Oliveira fez no ano de 1965 a respeito da festa da Epifania do Senhor, que é exatamente a adoração dos Reis Magos. E eu vou ler só alguns trechinhos para vermos o simbolismo dessa festa e como esta negação está sendo praticada, a negação desta festa, da essência desta festa está sendo feita hoje em dia. Infelizmente, é preciso dizê-lo, que a negação da essência dessa festa e essa exaltação desse sanitarismo tecnológico e dessa redenção pela técnica e pela ciência está sendo apregoado muitas vezes por eclesiásticos. Infelizmente. Eu, portanto, leio aqui alguns trechinhos. É preciso ver o valor que têm as coisas de caráter representativo e de caráter simbólico dentro dos planos da providência. Não há um comentador da adoração dos magos que não diga que era conveniente que os magos viessem adorar Nosso Senhor para representar os vários povos da gentilidade, que que se aproximavam de seu berço, ou seja, eram povos que esse momento, eram povos que esperavam esse momento, e eles representavam esses povos, pois a convicção de que haveria um Messias, que o mundo aguardava um Messias, era uma convicção, era uma certeza, não é, revelada do povo eleito, mas também era uma tradição que era vívida em muitos povos gentios. Era também conveniente que fossem magos para representar toda a sabedoria antiga, prestando homenagem a Nosso Senhor. Aqui o Dr. Plínio vai esclarecer que a palavra mago não é o que muitas vezes no sentido corrente ela pode parecer. Nós sabemos que a palavra mago designa aqui o homem de uma sabedoria extraordinária, de uma sabedoria relevante, vindos de todos os lados para adorar a Nosso Senhor. Esses magos eram reis. Interessante que nós vamos ver reis, portanto, a representação máxima de povos e também sábios. Ou seja, as duas coisas coincidiam nesses personagens. E essa é uma tradição longa que a cristandade manteve, que é a deles serem reis. Temos aqui homens procedentes de várias raças, inclusive um negro, representando todo o mundo antigo e representando toda a sabedoria antiga em sua homenagem a Nosso
Mas a representando a que título e de que maneira? Quase ninguém soube que eles iam. Eles não receberam nenhuma delegação para irem. E, no entanto, estavam numa verdadeira representação. Porque a razão pela qual foram, não era um motivo individual, mas era um motivo de representação. Vejam que, portanto, isto tem um caráter simbólico. Assim como tem um caráter simbólico, hoje em dia haver pessoas que colocam como símbolo máximo desses reis ter um passaporte digital. Isto é todo um mundo que vai negar o mundo da redenção, o mundo que vai adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Jesus, no presépio. Vejam que é uma coisa simbólica. Eles estavam representando esses povos porque Nosso Senhor quis que eles representassem. E porque eles foram lá, porque Nosso Senhor os chamou como representantes. Ele quis ter representantes desses povos, escolheu quem representaria e a representação ficou feita. Ou seja, era uma representação não porque alguém tivesse delegado, mas por um próprio chamado do próprio Deus. E ficou valendo com seu caráter simbólico, apesar de não haver nenhum sufrágio de nenhuma espécie, nenhuma procuração, credenciando-os aos pés de Nosso Senhor. O fato de haver ali, cada um desses povos constituía, na ordem absoluta e profunda dos acontecimentos, uma verdadeira representação. Ali, de fato, eles estavam representando. Essa representação tinha um valor nos planos da providência. Eram só 3, mas esses 3 representavam algo nos planos da providência. Nós vamos encontrar algo de parecido com isso aos pés da cruz. Como Nossa Senhora, São João e as Santas Mulheres estão representando tudo o que há de bom e fiel no gênero humano. No passado, no presente e no futuro, aos pés da cruz. Eles representam uma delegação, representam porque são fiéis e estão aos pés da cruz. Então aqui, o Dr. Plínio diz o seguinte, o que é que se poderia aplicar de tudo isso, desta teoria da representação, para os dias que correm? O que é que nós poderíamos tirar de ensinamento? Ele diz o seguinte, que infelizmente, aqui há nem é bem um jogo, que eu não gosto de usar essa expressão jogo de palavras, mas é, em alguma medida, o pouco e o muito. Há muitos ainda que querem adorar Nosso Jesus Cristo como adoraram os Reis Magos, mas esses muitos são poucos diante da infinitude dos homens que estão embarcados em outras crenças, estão embarcados no materialismo, estão embarcados no laicismo, estão embarcados na negação de todos os valores transcendentes. Bom, esses poucos devem saber que o apelo que a providência lhes faz é para representar o dever da fidelidade. Aos pés de uma igreja perseguida, aos pés de uma igreja humilhada, aos pés de uma igreja lançada na pior das confusões da sua história, Nossa Senhora quis que esses poucos, que por um lado são muitos, mas são poucos, representassem a fidelidade, a pureza, a ortodoxia, a intrepidez, o espírito de iniciativa, de ataque, de ação, no momento em que tudo deveria falar em recuo, em transigência e em fuga. E é o que nós vemos hoje em dia. Tudo fala em recuo, transigência e fuga. São, aspas, os sábios modernos. É preciso ser moderado, é preciso ser transigir, é preciso adaptar-se e nunca contestar. O que representam esses poucos aí, aos pés da nova crucifixão da Igreja, Nosso Senhor e da Igreja, representam todos os fiéis, representam a fidelidade de todos que foram fiéis no passado, de todos aqueles que dormiram na paz do Senhor e que nos antecederam. Isso é algo que nós não devemos esquecer.
Nós não estamos aqui isoladamente. Muitas vezes nós perguntamos assim, bom, mas fazer o quê? Bom, a primeira coisa é compreender que nós representamos todos esses do passado. Representamos não porque estejamos à altura deles, mas porque neste momento, nos acontecimentos, é nas nossas mãos, pobres mãos, não é, que está o levar tudo aquilo que os que nos precederam lutaram. Bom, estamos, portanto, essas pessoas representam, portanto, todos eles. Estamos representando todas as almas fiéis, esparsas e esmagadas por esse mundo, e que não sabem aonde sequer pousar sua fidelidade, mas que gostariam de fazer o que alguns podem fazer. Representam almas que vierem depois de nós, e essas almas que, olhando para trás, vão ficar entusiasmadas com aquilo que outros fizeram. Bom, nós, e aqui eu vou já caminhando para o fim desta live, nós devemos pensar nos Reis Magos, devemos pensar na estrela que os conduziu e sentirmos a necessidade dessa nossa representação nesse ato, em face da representação dos Reis Magos diante do Menino Jesus. Ou seja, vamos ser mais claros, aqueles que querem deturpar a adoração dos magos, pondo, por exemplo, um passaporte sanitário nas mãos deles, nós devemos representar e devemos ser a fidelidade aos próprios Reis Magos, ao ato que eles fizeram. A doutrina da representação nos deve alentar. Peçamos aos Reis Magos que orem por nós, para que tenhamos uma das muitas formas de coragem que nos são pedidas e que devemos ter. A coragem de sermos sós como eles eram sós. Eles foram sós no mundo pagão, mas à espera da estrela, à espera da hora de Deus para cumprir a sua vontade quando ela se apresentasse, e cumpri-la com toda a fidelidade e pontualidade na hora em que ela se apresentou. Ou seja, eles também tinham aquela tradição no seu povo e esperaram durante muito tempo. E quando foi a hora, quando eles viram a estrela que indicava o Messias, eles se puseram a caminho e foram. A hora para eles foi consoladora. Foi a hora em que eles viram o menino Jesus nascer. A hora para nós também deve ser plena. Nós temos promessas que não foram feitas por nós, promessas que foram feitas, por exemplo, em tantas revelações particulares como a revelação de Fátima. Os acontecimentos previstos por Nosso Senhor em Fátima. Portanto, nós devemos ser fiéis a essa ideia que os Reis Magos representaram. Não apenas uma ideia, mas um chamado concreto. E devemos contestar tudo isso que está sendo feito, toda esta negação, como eu dizia aqui antes, ao ver aqui assim, eu li logo no início, não é? Sermos contrários a todos estes que pretendem questionar velhas certezas. As velhas certezas são essas, as certezas que animavam os Reis Magos? É preciso questioná-las, segundo eles. Sistemas inteiros de pensamento precisam ser colocados do avesso. Que sistemas são esses? Aqueles nascidos do Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo ao longo dos séculos, é isso? Então, saibamos aproveitar esta festa dos Reis Magos não apenas para comemorar assim abstratamente, os Reis Magos foram e adoraram o Menino Jesus. Não, nós devemos nos postar diante de tudo o que está acontecendo e ver que a festa dos Reis Magos tem também um significado e um simbolismo que contesta toda esta negação que estamos vivendo. E eu vou terminando por aqui esta live, pedindo mais uma vez que, se possível, difundam essa live entre seus amigos, conhecidos, parentes,
e também façam comentários se estiverem assistindo a esta live já gravada. Um bom final de domingo, um abençoado final de domingo, e peçamos aos Reis Magos uma ajuda, e também, já que eles eram sábios, não apenas reis, mas sábios, que eles intercedam por nós para que nós possamos abrir os nossos espíritos e compreender melhor tudo aquilo que nos cerca e todos os erros que nos cercam para podê-los combater.